que lições é que acha que se devem retirar do processo da Madeira? Depois Agora de todo nenhumas, este burburinho? temos nenhumas. Reparem, Agora temos que estar sossegados, é? Não é sossegados, É um podemos perigo. discutir, mas quer dizer, tirar lições de um processo em que estamos numa fase absolutamente inicial. Certeza, mas não é normal haver posições tão antagónicas. Mas repare, mas elas são antagónicas agora. Se amanhã a relação vier a dizer o despacho do juiz está errado e há indícios e, portanto, façam lá um interrogatório para aplicar medidas de coação, deixam de ser antagónicas, ou seja, a posição do Poder Judicial, a do juiz de instrução, ainda não é definitiva. Doutor, mas de todas as formas, às vezes parece até que está instalada uma guerra entre juízes e Ministério Público. Veja, ainda ontem se soube que o juiz de instrução da Operação Influencer tinha rebatido ponto a ponto o recurso do Ministério Público. Eu não tenho memória disto também. Não, mas repare, vamos lá ver. Deve ser normal. Vamos distinguir as coisas. Sempre que há um recurso, Não é... está previsto na lei do processo, quando é um recurso com certas características, como era esse, o juiz tem um momento para reparar a decisão ou sustentar a decisão. E, portanto, isso é processualmente legítimo e normalíssimo. Sim, não estou a dizer que não. Não é normal Não é ou não é normal, frequente, não é é isso ir para as páginas dos jornais. Ou seja, alguém viu a forma como... Eu não sei se esse juiz, noutras decisões, faz o mesmo. Pelos vistos, havendo recurso, considerou que devia sustentar a decisão que tomou com os argumentos que considerou importantes face à argumentação que estava no recurso. E, portanto, isso não tem nada de anormal. Quanto à questão da guerra entre o Ministério Público e os juízes, que eu acho que não existe, isso é... Repara uma coisa. Os juízes não têm que andar de braço dado, nem os beijinhos, nem com os advogados, nem com os procuradores. O juiz, no processo, tem uma posição supra-interesses e deve atuar em consciência e com independência, obedecendo à lei. Quando o Ministério Público pede alguma coisa ao juiz, o juiz umas vezes diz que sim, outras vezes diz que não. E quando um advogado pede alguma coisa ao juiz, o juiz também umas vezes diz que sim, outras que não. E umas vezes perde-se melhor, outras vezes perde-se pior. Ou seja, há bom perder e há mau perder. E quando transpiram cá para fora incómodos, seja de advogados, seja do Ministério Público, de que não gostaram de uma certa decisão, isso não é guerra nenhuma. Significa que a entidade ou a pessoa que pediu uma determinada providência ao tribunal não viu a sua pretensão de satisfeita, ficou incomodada. Mas eu digo assim, é a vida. Há um recurso, podem recorrer e em recurso se verá se tinham razão ou não. Não vejo que isso possa ser considerado uma guerra. Embora, para ser também totalmente franco, não gostei, porque me pareceu excessivo e a Associação dos Juízes reagiu a isso, não me pareceu correto que numa situação como esta do processo da Madeira, a comunicação da Procuradoria-Geral da República apontasse a pistola ao juiz dizendo a culpa foi daquele senhor. Porque nós ainda não sabemos bem, com todos os pormenores, porque é que houve a demora dos 21 dias e se houve indícios, se eles são sustentados ou não. O Ministério Público entende que sim, legitimamente, e o juiz entendeu que não legitimamente. A relação vai decidir quem é que tem razão. É isso que eu lhe perguntava em novembro, após a demissão do António Costa, no seguimento da Operação Influencer, disse que era prematuro pendurar o Ministério Público no pelourinho. E pô-lo no altar. Pô-lo no altar. Desta vez considerou que pelo alarme público provocado que a PGR deveria de vir à liça e tranquilizar os portugueses. O que é que mudou? Não, reparem, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, deve, quando os casos suscitam alarme, naquilo que possa explicar, fazer as explicações que entender. O comunicado da PGR tinha um aspecto muito importante, que eu acho que é muito esclarecedor e positivo, que o poder político e os tais comentadores de que estava há pouco a falar ou não leram ou fingiram que não leram. Resulta claro do comunicado da Procuradoria que a hierarquia funcionou e que o trabalho em equipa funcionou. Ou seja, não se pode dizer que as operações, ou esta operação, foi feita por um procurador isolado que se lembrou num dia qualquer telefonar à PJ e dizer vamos lá com 100 pessoas e incomodar estes senhores. Isso não foi assim. Houve uma equipa de trabalho que reportou à hierarquia dentro do DCIAP e o DCIAP comunicou com a Procuradora. Portanto, isto oferece confiança ao cidadão de que a operação do Ministério Público, que está sustentada numa avaliação
feita por uma equipa de trabalho que tem determinados deveres. Isto é positivo. O comunicado da Associação de Juízes há 2 dias foi uma resposta ao comunicado da PGE. A Associação o que disse foi, numa fase destas, repare, este juiz não foi o primeiro interrogatório que fez. Já fez muitos. Algum dia este juiz teve 21 dias a fazer um interrogatório? Que eu saiba, não. Portanto, dizer que os 21 dias do interrogatório são todos imputáveis à lentidão do juiz parece-me excessivo. Houve um advogado que estava presente no interrogatório que veio dizer para a televisão que durante a primeira semana houve uns dias que estiveram a corrigir lapsos dos despachos do Ministério Público, depois tiveram a introduzir documentos aos bocadinhos porque não tinham chegado os documentos todos e o juiz achou, e a meu ver bem, que os documentos tinham que estar no processo. Portanto, achamos e acho que foi imprudente vir dizer nestas circunstâncias que a culpa é toda do juiz, porque nós ainda ficou por esclarecer, quer dizer, estas pessoas foram libertadas, mas antes de serem libertadas foram detidas. E, portanto, voltamos ao que tinha dito há pouco. O problema até pode ter estado mais para trás. Ponto 1. Ponto 2. Também se dizia que as procuradoras do caso, que mais que uma vez pediram ao juiz para acelerar o processo. E esse advogado que falou na televisão... E o Conselho Superior de Magistratura também fez um comunicado a explicar... Mas esse advogado falou na televisão, disse, mas essas senhoras procuradoras não queriam libertar os arguidos. Queriam que o processo fosse mais rápido para os arguidos serem presos. Ou seja, o comunicado parece passar a ideia de que o Ministério Público estava muito preocupado com a detenção das pessoas. Não, o Ministério Público estava preocupado com a detenção porque queria que ela fosse confirmada e transformada numa prisão preventiva. E o juiz isso entendeu que não havia fundamento para isso.